falar sobre grana. Hoje eu vou falar sobre cobrar, certo? Quanto um técnico de refrigeração, um técnico de máquina de lavar deve cobrar, por que ele deve cobrar, quanto cobrar, como calcular o valor do seu serviço. Esse não é um vídeo que eu estou pensando em fazer curto, não. Talvez seja um dos vídeos mais longos aqui do canal, mas, bom, quem quer viver de refrigeração, assiste esse vídeo até o fim. Inclusive, se puder, pega até papel e caneta e vai anotando as dicas que eu vou dar, certo? Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E o assunto de hoje é como cobrar, quanto cobrar, por que cobrar. Valeu? Garanto que você vai gostar. Deixa primeiro eu falar do patrocinador do nosso canal, Portal Refrigeração. Ele é patrocinado pela Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira da área de refrigeração focada em desenvolver produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, tapa-fugas, contraste para encontrar vazamentos, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Alumax, aliás, da Brasweld, em uma loja de refrigeração perto de você. Valeu? Vamos então para o assunto de hoje. Por que eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre esse assunto? Conversando com um dos meus alunos, né? Meus alunos têm meu WhatsApp, e um dos meus alunos entrou em contato comigo hoje, tá? Dizendo que uma cliente pediu para ele dar um jeito numa geladeira, só que ela não queria que ele fosse lá, se ele não podia resolver o problema pelo telefone, pelo WhatsApp, certo? Aí ele batendo um papo com ela, o problema dela é que ela não queria pagar, certo? Ela disse que parece estar fazendo uma limpeza, alguma coisa, mexeu no painel da geladeira, fez alguma coisa e a geladeira parou de gelar, certo? E ela queria que ele resolvesse pelo WhatsApp para que ela não tivesse que pagar nada, certo? Aí ele me perguntou, como é que eu faço nesses casos se eu chegar lá for uma coisa insignificante? Bom, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Se deve ou não deve cobrar? E aí, o que é que você acha? Deixa aí nos comentários. Você cobra? Legal? Então hoje eu vou falar sobre precificação, por que cobrar, certo? Como criar aí o valor para você. Se você deve cobrar a tal da famigerada taxa de visita ou não. Eu já tenho até outros vídeos falando sobre isso. E eu vou explicar para você como que a gente faz aqui na minha assistência. Legal? Garanto que vai ser legal. Bora lá então para o assunto em si. A primeira coisa que a gente vai levar em conta, por que cobrar pelos nossos serviços, mesmo os serviços mais insignificantes, que alguém acha que é insignificante, daqui a pouco eu vou dizer que na realidade não se trata de serviço insignificante, daqui a pouco, não vamos atropelar não. Mas a primeira coisa é tempo e treinamento. Por quê? Porque você não dormiu um dia sem saber nada e no dia seguinte você acordou sabendo consertar uma geladeira, consertar uma máquina de lavar. Não. Na realidade, alguma coisa deu um estalo em você, certo? E você foi procurar, pesquisar, como é que eu aprendo? Existe um curso, se você teve sorte, você se deparou com o meu curso, se tornou meu aluno, e aí tudo é muito mais fácil. Mas, brincadeiras à parte, não foi do dia para a noite, você teve que dedicar, certo? Primeiro, grana, porque os cursos não são de graça, embora meu curso é muito, muito acessível, mas não é de graça. E tempo, dedicação. Por exemplo, quando eu comecei a estudar assistência técnica, em 1900 em Guaraná com rolha, não tinha curso online, eu tive que fazer um curso presencial. Então, primeira coisa, nos classificados do jornal encontrei lá um anúncio de curso presencial e eu trabalhava, eu era metalúrgico, trabalhava, né, entrava às 7h30 da manhã, saía às 17h30 e encontrei o curso à noite. Então, toda quarta-feira à noite, eu saía do serviço, chegava em casa, ia para o curso, certo? Ficava lá até 11 horas da noite, voltava tarde da noite para ir trabalhar no outro dia. Então, sacrifício. E eu me lembro como se fosse hoje. Teve um dia que eu estava no curso, num dos cursos que eu fiz vários,
Sempre gostei muito de aprender, estudar. E o professor estava tendo uma final de campeonato, uma final daquelas, sabe, finais, não sei se era Libertadores, se era o Campeonato Brasileiro, mas era uma final bem importante. E todo mundo em casa, na frente da televisão, assistindo a final. E a gente, nossa turma lá, aprendendo, certo? E o professor falou pra gente, foi uma das melhores lições que a gente aprendeu e eu trago até o dia de hoje. O professor disse assim, olha, lembra do dia de hoje, lembra dessa noite aqui, na hora de cobrar, porque tá todo mundo em casa assistindo a final do campeonato. Se eu perguntar para vocês, todos vocês gostariam de estar em casa assistindo a final do campeonato, mas vocês escolheram estar aqui comigo hoje, aprendendo. Então, vamos aprender e na hora que você for cobrar, na hora que você olhar para aquele fiozinho quebrado, você lembra de hoje, que enquanto você estava aqui aprendendo, o seu cliente estava em casa assistindo a final do campeonato que você gostaria de estar, mas você abriu mão para poder estar aqui. Então, primeira coisa, enquanto os outros estão fazendo, você poderia estar fazendo qualquer coisa nesse momento, agora que você está me ouvindo. Você poderia estar assistindo um vídeo de gatinho, você poderia estar assistindo qualquer coisa interessante que vai fazer você dar risada, vai fazer você se alegrar, mas você está aqui olhando para minha cara, aprendendo alguma coisa que vai trazer um futuro para você. Então, esse tempo que você está gastando, ele tem um valor. Certo? O tempo que você gasta assistindo os nossos vídeos aqui no YouTube, ensinando, o tempo que você gasta assistindo, porque talvez eu tinha que estar num curso online, online não, presencial, mas você talvez trabalhe o dia inteiro, porque você ainda não é técnico em tempo integral, mas é o seu sonho. Então você trabalha o dia inteiro numa loja, numa padaria, você é pedreiro, não importa. E quando você chega em casa, ao invés de você relaxar, descansar, você vai lá, entra no aplicativo e vai assistir às aulas do curso. Pois é, lembra disso, tá bom? Isso tem valor, tá? O que você está fazendo agora tem valor. E esse valor vai ter que retornar para você uma hora. E é justamente quando você dá o orçamento e cobra, tá? É que isso volta para você. E não pensa que é só a formação, não. Um técnico de refrigeração ou de máquina de lavar, cada vez que sai uma inovação na área, ele tem que estudar, tem que aprender, tem que correr atrás, certo? Porque vira e mexe aparecem cursos de especialização, eu mesmo. Esse ano estive numa palestra da Embraco falando sobre compressores inverter, certo? Compressores inverter para refrigeração ainda é uma novidade. Certo? Mas vai bombar logo, logo. Então é importante que a gente saiba. Principalmente eu, que ministro, né? Os cursos, preciso estar por dentro até para poder passar conhecimento para os meus alunos. Então, e vocês têm que correr atrás. Entendeu? E tudo isso tem valor. Algumas dessas coisas são de graça, mas é de graça em termos. Por exemplo, essa palestra da Embraco que eu fui, foi de graça, não paguei nada. Mas eu tive que um dia sem trabalhar. Porque foi numa feira que teve aqui em São Paulo, chama Febrava, que teve essa palestra. Então, aquele dia eu dediquei para estar na feira. Então, foi um dia que eu não trabalhei. Então, há um custo, tudo há um custo, correto? Por exemplo, ferramentas tipo aplicativos. Tem aplicativos muito bons que um técnico de refrigeração, de máquina de lavar, ele tem que ter esse aplicativo. E normalmente tem uma assinatura anual para você pagar. Então tudo envolve dinheiro. Todo mundo que trabalha é digno do seu salário, certo? Todo mundo, todo trabalho é digno de salário. Legal? Então, primeira coisa é isso. O conhecimento que você tem que adquirir tem um custo e esse custo você tem que se valer dele, certo? Bom, e antes que alguém pergunte, como é que eu faço para fazer o seu curso? Tô deixando, tem o link na descrição, tá bom? Tá a fim de estudar comigo refrigeração, máquina de lavar? Tem o link na descrição. Vem estudar aqui no portal, como eu disse, o valor é bem acessível, vem se dedicar e dar uma guinada aí na sua vida profissional. Legal? Bom, vamos continuar por aqui. O valor do seu trabalho. Então a gente falou primeiro da dedicação de tempo e de recursos que você tem para aprender. E agora a gente vai falar do valor, certo? Porque quando você vai
na casa de um cliente, porque o valor não é o que você recebe, valor é o que você entrega para o cliente, entendeu? Digamos, o cliente, ele liga para você: minha geladeira parou de funcionar, está derretendo tudo, está estragando tudo. Você vai até a casa dele e você conserta a geladeira. Então todos aqueles alimentos que seriam perdidos, que estragaria, não se perderão. Por quê? Você entregou um valor para ele. Você fez com que aquele equipamento que não funcionava voltasse a funcionar. Mesma coisa você que trabalha com máquinas de lavar. A cliente lá com aquele monte de roupa, acabou de chegar de viagem, aquele monte de roupa para lavar, na hora que vai ligar a máquina não funciona. Ela fica desesperada: o que eu faço? Enfrentar um tanque? Não, vou ligar para o seu Ricardo, ele vai resolver meu problema. Então você vai lá e entrega um valor para ela, entendeu? O valor é aquilo que você entrega para o seu cliente. Então você tem que estar consciente que, por mais insignificante que possa parecer, e tem cliente que às vezes olha e menospreza o que você está fazendo. Ah, mas é só isso, vai cobrar, né? Já chegou cliente que eu vou lá, boto a geladeira para funcionar, e às vezes é alguma coisa realmente muito insignificante, e pergunto: você vai cobrar alguma coisa? Cara, me dá um nervoso de alguém que... O cliente tem que perguntar quanto é, quanto vai custar isso que você me entregou, porque eu estava com minha geladeira parada, eu estava com a minha máquina estragada, e você resolveu o problema. Então, legal. Então, primeira coisa, seu conhecimento, certo? E a sua experiência são valiosos e resolvem problemas reais. Você tem que estar consciente disso, porque é muito comum a gente que é do meio: ah, mas isso é tão simples. É simples para você, cara, que estudou, que aprendeu, que se dedicou. E aquilo faz de você uma pessoa diferente, uma pessoa que entrega um valor, tá certo? Tem uma história. Eu tinha um patrão que ele me contava essa história sobre... Ele falava de aprender, né? Já ouviu a história do mecânico do navio? É bem rápido e simples, deixa eu contar para vocês. Um navio, um cargueiro enorme, era o maior navio cargueiro do mundo. E ele chegou, carregaram ele, na hora de dar partida lá no motor do navio, o motor não pegava. Cada hora daquele navio parado era uma fortuna, certo? Porque ele tinha que estar navegando para lá e para cá e o navio parou. E aí, bom, quem é que sabe, tinha um mecânico que entendia daquele motor daquele navio. Mandaram buscar esse mecânico de helicóptero, certo? Trouxeram ele rapidamente, porque cada hora parada daquele navio era uma fortuna. Trouxeram o mecânico desceu para as salas de máquinas, olhou, escutou, analisou, pegou o martelo da sua pastinha de ferramentas, né? Chegou num determinado lugar e deu uma pancada com o martelo no motor, certo? Numa determinada área do motor. E aí, liga agora. O motor pegou. Todo mundo alegre, feliz, vamos continuar a viagem. Quanto custa? Aí ele cobrou uma grana pesada, mas pesada mesmo. Aí ele falou: mas se você só deu uma martelada, falou: o desgaste do martelo é barato. A questão é saber onde bateu o martelo. Então é o conhecimento dele, o valor dele não era no martelo, o valor dele não foi a pancada que ele deu, o valor dele foi saber o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Ele sabia. E por ele saber, ele poderia cobrar. Ele entregou um valor. Aquele navio que estaria parado, né, por horas, por dias, resolveu o problema. Então o serviço tem valor. Você é a mesma coisa. Então não se desvalorize. Beleza? O seu conhecimento vale, tem valor. Você economiza dinheiro e tempo dos clientes, tá bom? Você é técnico de máquina de lavar, sua cliente ia passar o dia inteiro esfregando roupa no tanque, você foi lá e resolveu o problema dela. Você tem valor, você resolveu um problema do seu cliente, certo? Os alimentos, né, para o mês, ele fez a compra para o mês, colocou tudo lá no freezer e agora o freezer não funciona, ele vai perder tudo, a compra do mês. Você foi lá e resolveu um problema real do seu cliente, tá bom? E outra coisa, quando você cobra direito, você evita desvalorizar também
a sua profissão e a profissão dos seus colegas. Cara, como é chato, de vez em quando aparece na nossa área, é que o cara não dura muito tempo na área, porque acaba falindo, tá? De vez em quando aparece um camarada que faz uma carga de gás por R$ 90, e aí o argumento dele, né, ó, dando para comprar aí 1 quilo de carne, tá bom para mim. Cara, não é isso, tem muita coisa envolvida, tá certo? Então você está atrapalhando a sua vida profissional, porque você nunca vai para frente, tá certo? Inclusive profissionais que cobram muito barato, os clientes têm desconfiança, porque às vezes o profissional ele cobra tão barato que depois, se der algum problema, ele não tem condições de arcar com uma garantia. E aí acaba que ele se queima com os clientes. Então, cobra um preço justo, certo? Você se valoriza e valoriza a sua categoria, tá bom? Os demais colegas, certo? Bom, vamos para o próximo? E não se preocupe que daqui para o fim do vídeo a gente vai falar como chegar ao preço do seu serviço, tá bom? Vou te dar a fórmula que eu uso aqui na minha assistência. Fica até o fim. É o que eu disse para vocês, né? Nosso vídeo já está passando de 15 minutos. Esse vídeo não tem a menor preocupação de ser rápido. É um vídeo longo mesmo. Eu sei que muita gente não tem paciência para vídeo longo, mas você que ficar é porque realmente você está interessado, certo? Em aprender, em prosperar, que é o mais importante, né? Afinal de contas, ninguém está aqui para brincadeira. Vamos para o próximo item, então. Custos associados. Legal, o que são custos associados? Por exemplo, as ferramentas que você vai ter que comprar, certo? Para você exercer uma profissão como essa, né? Por exemplo, técnico de refrigeração. Vou falar de técnico de refrigeração porque é a área que mais vai precisar de ferramentas especiais, ferramentas que não são usadas em nenhuma outra área, então são exclusivas da refrigeração, como manifolds, bomba de vácuo, nitrogênio, etc. Tudo isso tem um custo, tá certo? Tudo isso tem um custo e tem um investimento. Então, quando você faz um investimento, você sabe o que é um investimento? Investimento é você enfiar a mão no bolso e gastar em algo que você sabe que vai ter um retorno para você, certo? Investimento não é gastar. Investir é você estar colocando o dinheiro em algo que você sabe que vai dar retorno. Então, as nossas ferramentas, certo? E ferramentas, tem um negócio com elas que elas vão estragando. Por exemplo, o manifold é uma das coisas que a gente sempre tem que estar trocando. Ano sim, ano não, a gente tem que estar trocando, porque ele estraga esses manípulos, ele estraga as mangueiras, vez ou outra você tem que estar trocando mangueira. Ó, esse daqui tá zeradinho, tá todo novinho, certo? Porque esse daqui praticamente eu uso só aqui nas minhas aulas mesmo, mas no dia a dia gasta, desgasta. Então sempre você vai estar renovando seus equipamentos. Por exemplo, a bomba de vácuo, mesma coisa, bomba de vácuo, ela dura muito tempo, uma bomba de vácuo, mas constantemente você tem que estar trocando óleo. Vocês entenderam o conceito? Você vai investir em ferramentas e depois você vai ter alguns gastos menores, pelo menos eu espero que você consiga, sabe, renovando sempre as suas ferramentas. Um alicate que com o tempo ele começa a ficar todo meio, não aperta direito como você precisa, entendeu? Sempre você vai ter que estar colocando. Outra coisa, seu veículo, como é que você vai atender o cliente? Tá bom? Você vai precisar de um veículo. Eu trabalho hoje na minha assistência carro, tá bom? Eu já trabalhei de moto, certo? Hoje não trabalho mais de moto, mais medo, tá bom? Aconteceram alguns acidentes, eu falei, é melhor eu parar enquanto eu tô dando sorte, tá bom? Hoje a gente só atende aqui de carro, de automóvel. Então tem o custo do carro. Você também não vai andar com um carro muito velho, entendeu? Eu já trabalhei com um carro muito velho, eu já trabalhei com um carro que quando... Eu tô até procurando a fotografia dele, eu deixo ele sempre aqui. Essa fotografia, ó, esse daqui era um carro que eu tinha, era um Golzinho. Essa senhora que está aí dentro é minha esposa. Está aqui na frente da minha primeira assistência técnica, certo? Era um carrinho velhinho, ruim, não vou dizer. Ele serviu, mas era complicado. Ele não podia ver uma poça de água, não podia ver uma chuva se formando que ele já começava a engasgar e parar.
certo? Então, assim que eu pude, eu troquei esse carro, um carro mais novo, um carro melhor, certo? Então, é assim, você tem que estar investindo. E carro, essa semana mesmo, um dos nossos carros aqui sofreu uma batidinha, ele vai ter que encostar na oficina para arrumar a batidinha, vai ficar parado, certo? Aí eu vou ter que emprestar o meu carro pessoal, de uso pessoal, para o técnico poder atender os clientes, porque não pode parar. Então tudo isso daí é custo, certo? Custo que você tem que calcular, custo que vai acontecer, certo? E, por exemplo, eu espero que você, se vai trabalhar com refrigeração, se está trabalhando com refrigeração, você esteja também formalizado, certo? Sua firma aberta, recolhendo o seu INSS para você poder se aposentar um dia, tá bom? Inclusive eu falo muito sobre isso daí, sobre formalizar a sua empresa. É muito importante, hoje está muito fácil você se tornar um MEI, um microempreendedor individual. Então tudo isso tem custo e você tem que colocar esses custos, dissolver esses custos, nos orçamentos que você faz. Então não tem o menor cabimento você atender um cliente e não cobrar nada, certo? Teve deslocamento, teve conhecimento, teve um monte de coisa. Legal? Eu não vou ficar batendo muito nessa tecla, só estou querendo chamar sua atenção para você saber, cair na real que tem bastante coisa envolvida. Então tem os custos associados, tá bom? Não é só a peça que você trocou, não. Não é só sua mão de obra, o seu tempo, não. Que é valioso, mas não é só isso, não. Todo o conjunto. Esses dias, um aluno meu, ele me passou uma mensagem que ele comprou uma mala. Ele pagou uma nota, pagou R$ 400 na caixa de ferramentas dos sonhos. Eu nem imagino que caixa que é essa, mas ele falou que era uma caixa fera, certo? Caixa de primeira. E aí ele atende os clientes de moto. Ele estava na moto com a caixa, a tiracolo aqui. A caixa de 400 conto quebrou a correia e as ferramentas caíram no meio da rodovia e ele perdeu praticamente tudo. A caixa de 400 e as ferramentas tinham dentro, porque os carros iam passando e esmigalhando tudo. Tá certo? A não ser aquelas peças de aço mesmo, talvez ele tenha conseguido salvar alguma coisa. Ele estava muito triste quando ele me passou essa mensagem. E acontece, é coisa que pode acontecer e que vai acontecer no decorrer da sua vida. Não exatamente igual, mas essas coisas acontecem. E quando acontece, você tem que ter uma reserva de emergência. Então você já cobrou, você já trabalhou, você já juntou. Então você tem condições de absorver esses percalços, esses prejuízos que a vida certamente de vez em quando nos surpreende com eles. Legal? Bem, finalmente a gente vai falar sobre como formar o preço, quanto cobrar, tá bom? E fica tranquilo que eu não vou dizer quanto cada serviço deve funcionar. Você é quem vai fazer. Eu vou simplesmente te dar as dicas de como você chegar aos valores a ser cobrado. Valor justo, que seja justo para o cliente, certo? Que não seja proibitivo. O que é um valor proibitivo? É um valor assim que o cliente pense o seguinte, é melhor eu comprar uma nova do que arrumar essa. Então isso é um valor proibitivo. Mas um valor que seja justo para o seu cliente, justo para você, certo? Levando em conta tudo o que eu já falei desde o começo do vídeo. Legal? Mas antes, deixa eu pedir uma coisa para vocês, certo? Se esse vídeo está sendo legal, você está tendo algum proveito com ele, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário. Ultimamente eu tenho feito vários vídeos baseados nos comentários dos inscritos do canal, tá bom? Porque cada ação dessas que você faz aqui, comentando, se inscrevendo, dando like, etc., tudo isso ajuda o YouTube a fazer com que esse canal alcance mais e mais pessoas. E nosso objetivo aqui é tornar esse canal o canal mais relevante da área de refrigeração do Brasil. Posso contar com vocês? Valeu demais! E agora sim a gente vai falar sobre como formar os preços, como chegar a um preço justo para você, para o cliente, etc, etc. Já falei demais. Bora lá! Como eu faço aqui na minha assistência técnica? Então eu vou falar alguns números, mas são números só de ilustração, entendeu? Primeira coisa, você vai ver a região onde você mora. Tem muita disparidade no Brasil. O Brasil é um país imenso, tem muita disparidade, muitas realidades
diferentes, tá certo? Então você vai ter que ver, entender o quanto os seus clientes estão dispostos a pagar, certo? Então vamos ver os fatores que a gente leva em conta na hora de cobrar. Primeira coisa, eu costumo categorizar meus serviços em 4 ou 5. 4 acho que já dá para começar a trabalhar. Categorias, certo? 4 categorias é ótimo. Então, digamos assim, eu vou separar os serviços em categorias. Primeira categoria é aquela categoria mais simples, um fio quebrado, certo? Um fio quebrado, por exemplo, uma geladeira que não tem energia na tomada, qualquer coisa muito, muito simples que você chega e resolve muito rápido. Então, primeira coisa, você vai determinar um preço para essa categoria mais simples que tem. Então eu vou falar um número aqui, não é regra, tá bom? É um número qualquer que aí você que vai encontrar esse número aí. Então digamos que essa primeira categoria eu vou cobrar R$100 nessa categoria, certo? E aí entra fio quebrado, e aí entra uma tomada com problema, alguma coisa assim que você... Coisa bem simples de fazer, certo? Um cabo de força. Então eu cobro R$100? Não. O que você vai fazer? Você vai calcular também a distância da sua oficina, da sua casa, certo? Até o cliente. Porque, se é na rua do lado, então talvez eu nem faça essa conta, certo? Mas se é no outro bairro, eu andei 4, 5 quilômetros para chegar, então já leva em conta que teve alguns gastos de deslocamento, tá certo? Então então R$100 ele é fixo. Então você vai colocando, mais R$10 de deslocamento, certo? No caso não era um fio quebrado, era um cabo de força que tinha que colocar. Quanto custa o cabo de força? Então você já coloca o preço também do cabo de força, digamos, R$30. E sempre você coloca um pouquinho mais no preço. Você não está vendendo o cabo, você está consertando a geladeira. Então aquele cabo de força que você está fornecendo para o seu cliente, você não vai cobrar o preço da loja de custo. Se quiser cobrar, tudo bem, mas tenha você noção de um preço que você cobre, tendo também um lucro na peça que você está colocando. Tá bom? Então você vai calcular todas essas variáveis. Então você vai pegar os R$100 mais os 30 do cabo de força, por exemplo, é só um exemplo, tá bom? Pelo amor de Deus, não vai dizer que foi eu que fiz esse... E mais 10 do deslocamento, R$140, um preço justo. Ah, mas é uma coisa simples. Sim, simples, mas a geladeira do cliente estava parada e você deu vida para ela, tá certo? Então, primeira categoria. Então você vai fazer isso, dividir em categorias. Isso vai servir para todas as outras categorias. Então não vou ser tão detalhado nas outras categorias. Então essa é a primeira. Então você vai colocar uma categoria número 2. Categoria número 2 é um serviço um pouco mais complexo. Tá? Por exemplo, a troca de um relé. Então já não é um cabo de força, é a troca de um relé, certo? É algo muito exclusivo. Então, digamos que um relé é um protetor térmico, então você categoriza já não mais a R$100. Então, digamos, um preço que seria justo aí, uns R$150. Correto? A troca do relé. E aí você inclui seu deslocamento, mais o valor das peças, tá? É assim que eu faço aqui na minha assistência. Então, tem essas categorizações. Algo maior, por exemplo, um termostato numa geladeira já vai dar mais trabalho que relé. Inclusive tem algumas geladeiras, tem umas, deixa eu ver qual que é, eu acho que é Consul, que para você desmontar onde está ali o termostato, é muito arriscado você até quebrar. Ela é toda de um plástico muito duro, então você tem uma travinha que você tem que empurrar com muito cuidado para destravar. E não é raro, eu já fiz isso, eu já quebrei uma travinha dessas. E aí você se lasca. Então, um termostato, por exemplo, o meu preço base é 250, mais o preço do termostato, mais meu deslocamento. Tá bom? Então já é uma categoria 3. Categoria 4. Categoria 4... deixa eu voltar um pouco. Por exemplo, tem um serviço que ele é... Tipo assim, se você for levar em conta a peça,
custa aí uns R$60, que é a resistência de geladeira frost free. Técnico dá até arrepio quando fala de resistência de geladeira frost free, até se arrepia. Por quê? É uma peça relativamente barata, acho que R$60 você compra uma resistência de frost free, mas é uma peça extremamente delicada a troca dela, porque para trocar uma resistência de frost free você tem que mover o evaporador. E se você não tiver muito cuidado, já assistiu aqueles filmes dos caras desarmando as bombas? O reloginho lá correndo e ele não sabe qual fio que corta, aquela tensão toda. É muito parecido a troca de uma resistência, porque você tem que ser muito delicado ali para mover ela, porque qualquer coisa você pode quebrar ali o tubo e aí o gás vaza todo e aí você se lasca. Então é um serviço que está numa das categorias mais altas, tá bom? Eu cobro aí no mínimo R$300 só a mão de obra para uma resistência dessas, e mais a peça e mais o deslocamento. E se acontecer uma tragédia, já estou trabalhando de graça, certo? Vou passar o dia inteiro lá para arrumar a geladeira do cliente. Já aconteceu comigo uma vez, já aconteceu com um irmão meu, uma vez também, e de vez em quando um aluno manda para mim, aí eu dou risada para descontrair, falo, cara, eu não queria estar na sua pele, tá bom? Mas faz parte, por isso eu estou dizendo para vocês, toma muito cuidado. Então, não dá para você cobrar barato num serviço desse. A peça é barata? É, mas o trampo é de responsa, tá bom? Então, aí, eu já colocaria aí numa categoria 4, aí uns R$300. Mais peça, mais... Legal? Quer ver uma outra que é muito complicadinha? Bom, eu já disse para vocês que eu não estou com pressa, tá bom? É um bate-papo, então quem tiver com pressa, me desculpa, pausa aí, vai fazer o que você tem que fazer, depois continua, porque cada uma dessas dicas que eu estou dando para vocês, cara, vai salvar a sua pele lá na frente. Quer ver uma coisa que é complicada? Troca de borracha, gacheta, tá bom? Eu falo borracha porque eu quero ser o mais simples possível. Troca de gacheta para os mais chatos. Cara, é um dos serviços que eu não faço questão nenhuma de fazer. Troca de gacheta, certo? Porque cada geladeira te reserva uma surpresa. E aí você chega, passa um orçamento de troca de gacheta, eu também coloco já na categoria 4, troca de gacheta, porque é complicado, tá bom? Você passa o preço da troca de gacheta, então digamos, a troca de uma gacheta eu cobro lá R$300, R$400, porque... Aí o cliente vai lá na internet, digita lá gacheta ou borracha da geladeira BRM Parará Parará. Aí fala, meu Deus, mas custa 50, 80, 90 reais, você está me cobrando 400? Pois é, meu amigo, pois é, cara. Vai fazer uma troca de gacheta para você ver o que é, o trabalho que dá, o tempo que você perde. Certo? Regulando porta, e regula o pé da geladeira, e aquece a borracha e tal, até acertar aquela borracha. Então, primeira coisa, eu não faço questão nenhuma de que o cliente aprove. Gacheta é terrível. Quem é da refrigeração sabe o que eu estou falando. Mas se aprovar, tem que ser alguma coisa que vale a pena, tá bom? Você passa o dia inteiro regulando a borracha. Tem umas, inexplicavelmente, que você coloca e parece que até os anjos cantam, sabe que coral? Oh! Mas tem outras que é o dia inteiro você regulando de um lado, de outro, e solta parafuso e aperta e regula o pé. Então, eu já coloco em uma categoria 4, tá bom? Então, no fim vai ser 5 categorias. Categoria 5 são aqueles serviços mais rebuscados. Por exemplo, uma troca de compressor, uma caça-vazamento. Então, ali, a gente já coloca uma troca de compressor hoje, aqui na minha assistência, a faixa de R$600, mas aí eu já incluo gás, eu já incluo, certo? O vácuo, tudo, a faixa de R$600 mais a peça, tá bom? É mais ou menos isso que a gente cobra, e depende da geladeira. Uma geladeira é mais simples, porque tem aquelas geladeiras muito sofisticadas também, que não adianta você cobrar barato, tá? Porque se der um BO, é complicado. Então, cobra bem cobrado. Eu estou falando então de uma geladeira bem básica, uma duplex comum. Agora, uma geladeira comercial, compressor de 1 HP e tal,
cobra direito, capricha, tá bom? Aí os valores, por exemplo, esses dias a gente foi fazer uma geladeira, só o compressor custava R$ 1.800. Eu não vou cobrar 600 para colocar um compressor de 1.800, tá? Então é de 1.200 para lá, tá bom? Quem tem um equipamento desse tem que entender que é um equipamento que é caro, tá bom? Então o que eu vou te dar então não são preços, tá bom? É a forma de você calcular e chegar lá, certo? Não cobre barato demais, cobre justo. Algo, se der uma garantia, você volta sem tomar prejuízo. Deu para entender? Deixa eu ver aqui, eu tenho minhas anotações, é bastante coisa mesmo. Vamos lá, seja flexível nas negociações, certo? De repente o cliente ele vai fazer, por exemplo, uma troca de compressor e ele pede lá um ajuste no pé. Se você tem coisa que realmente aí não vale a pena. Às vezes você conquista um cliente fazendo assim uma cortesia, tá bom? Mas pensa direitinho. Pensa direitinho, calcula as coisas direito. O que os outros técnicos estão cobrando aí na sua cidade, não adianta você ser muito diferente dos outros, cobrar muito mais, talvez dê problema. Procura andar, procura fazer as comunidades de técnicos aqui, sabe? Um lugar muito bom de você encontrar outros técnicos é em lojas de refrigeração. Faz amizade com eles, começa a conversar, trocar ideia, troca telefone, cria um grupo de WhatsApp com eles, certo? Na dúvida, tô com uma geladeira assim e tal, o que vocês acham quando eu cobro? No instante, essa comunidade de técnicos de refrigeração, salvo raríssimas exceções, é uma comunidade muito unida, o pessoal gosta muito de se ajudar. Inclusive os meus alunos, a gente tem grupo de WhatsApp, né? Tem os grupos de WhatsApp e a galera o dia inteiro conversando, trocando ideia, pedindo aí esse tipo de ajuda. É bem legal, tá bom, hein? Bom, vamos para o próximo? Bom, agora eu vou falar sobre taxa de visita. Taxa de visita é um negócio muito polêmico. Alguns fazem orçamento sem compromisso, tá? Eu já fiz orçamento sem compromisso no começo, quando estava desesperado por clientes. Hoje não faço porque a gente percebe também que tem uns camaradas que são folgados. Já aconteceu uma vez comigo, eu fiz um orçamento sem compromisso para o cliente, aí passou 1 ou 2 dias eu encontro quem na loja de peças de refrigeração? O meu cliente comprando a peça que eu disse para ele que tinha que trocar, ele mesmo resolveu dar uma de esperto, foi lá comprar a peça para ele mesmo colocar no equipamento dele. Certo? Quando ele me viu, ficou muito sem graça. Eu ainda dei uma chamada de atenção nele. Pô, cara, como é que você faz uma coisa dessa? Isso daí tá errado. Então, eu cobro não taxa de visita. O termo que a gente usa é taxa de deslocamento. Por que taxa de deslocamento? Porque o valor ele varia de acordo com a distância do meu cliente, tá bom? Por exemplo, um cliente que mora no mesmo bairro, por perto, é um valor. Um cliente que mora no bairro um pouco mais longe é um valor um pouco mais alto. Por exemplo, eu tenho muitos atendimentos que eu faço em shopping, sabe? Lanchonete em shopping, certo? Geladeira, freezer de shopping, etc. Então, em shopping, o valor é mais alto ainda, porque eu levo em consideração o estacionamento lá no shopping. Legal? E outra, quando você cobra o seu deslocamento, você também consegue separar o joio do trigo. Você consegue perceber quais são aqueles clientes que realmente estão interessados em arrumar, em consertar o equipamento, e aqueles que só estão entediados em casa, tá com o equipamento lá parado há um tempão e querem fazer você perder seu tempo. Eles não têm a menor intenção de arrumar. E isso quando não são desonestos, como esse que eu me referi agora, que o camarada quer saber qual é o defeito para poder ele mesmo consertar. Então, eu cobro taxa de deslocamento. Então, procuro usar sempre esse termo, tá? Se o cliente perguntar, você cobra taxa de visita? Fala, não, a gente cobra uma taxa de deslocamento. Qual o seu bairro? E aí você tem lá o raio, né? O entorno de você que você cobra. Isso se você se sentir confortável para cobrar. Eu cobro. Legal? Bom, vamos para o próximo. Agora a gente vai falar sobre formas de pagamento. Tá? Hoje está muito mais fácil para quem lida com assistência técnica não tomar prejuízo. Eu sou do tempo do cheque
e do famigerado cheque sem fundo. Inclusive, eu tenho uma coleçãozinha de cheque sem fundo, eu não tenho certeza se eu joguei fora ou se eu guardei, porque de vez em quando eu encontrava ele e me dava uma raiva, tá certo? Então, graças a Deus, a gente não trabalha com cheque, eu acho que ninguém mais trabalha com cheque, né? Mas, por favor, não faça serviço fiado. Não tem por que você fazer serviço fiado. Hoje está muito fácil você ter uma maquininha de cartão, certo? Todo mundo tem maquininha de cartão. Outro dia eu tinha um camarada pedindo dinheiro no farol, pedindo uma ajuda no farol. Falei, não tenho dinheiro. Falei, não, eu tenho uma maquininha. Pô, até o cara que pede dinheiro tem a maquininha. Então, todo mundo tem que ter uma maquininha de cartão. Certo? E no dia a dia você vai encontrar cliente que fala, mas eu não tenho cartão. Olha, você faz se você quiser, mas sabendo que provavelmente você vai tomar um calote. Hoje, os bancos, hoje tem cartão que é de graça, não tem anuidade nenhuma, então não tem motivo, a não ser que a pessoa realmente tenha algum problema no nome dela e aí não tenha cartão, então provavelmente você vai tomar aí um calote. Então, não faça. Certo? Se você tiver condições de dividir mais vezes, porque às vezes um serviço mais caro, por exemplo, a troca de um compressor, você de repente bancar lá a troca de um compressor, vou fazer em 3 vezes, ajuda, certo? Aí você chega e assume. Então você na hora de calcular, inclusive, o preço, você tem que levar em conta também essas despesas. Com cartão, você vai receber, cada pagamento desses tem vantagens, né? Os cartões, débito, crédito, tem vantagens que você não toma calote. Tem algumas pequenas desvantagens que cada venda dessa tem uma taxa. Então é uma das coisas que você vai colocar também no seu orçamento. Então você já calcula aí uns 5% a mais aí, porque de fato tem essas taxas e a gente tem que conviver com elas. Certo? Alguém tem que pagar essa taxa. Então que não seja eu. Passa a bola pro seu cliente, tá bom? Então, é isso. Não faz fiado, adquire uma maquininha de cartão e Pix. Pix é a melhor coisa que já inventaram, tá? Eu não tenho dinheiro na minha carteira, faz muito tempo que eu não pego nada em dinheiro. O pessoal paga muito com Pix ou com cartão, tá? Pix é excelente, cara, cai na hora, o dinheiro tá liberado, fantástico. Beleza? Usa a tecnologia a seu favor. Outra parte muito importante, que às vezes os camaradas não levam em conta, é a forma como você trata com o cliente, tá bom? Porque às vezes você vai dar um orçamento até um pouco mais alto do que o seu concorrente e o cliente fecha com você, por quê? Porque sente firmeza em você. Então, como é que você faz para que o cliente sinta firmeza em você? Primeira coisa, o primeiro contato, quando ele liga para você, seja educado, seja cordial, conversando com seu cliente e deixe transparecer que você entende do que está falando. Tenha sempre confiança, transmita confiança de que você vai resolver o problema. Então esse é o primeiro contato, entendeu? Porque o cliente quando liga para você, ele está ligando para um número que ele conseguiu, ou num cartão, ou na internet, não importa como, onde você está divulgando, mas ele encontrou aquele número de telefone. Ele liga e ele não sabe o que é que está do outro lado. Se é um técnico na casa dele, se é uma assistência técnica grande. Então a maneira como você atender o cliente vai criar na cabeça do cliente a imagem de uma assistência técnica de respeito, ou de uma boca de porco. O pessoal chama de boca de porco essas oficinas, sabe, só de gambiarra. Então, a maneira como você atende, o primeiro atendimento é o que vai criar na mente do cliente essa ideia de quem é você. E depois, quando você, de fato, vai na casa do cliente, procura aparecer lá bem vestido, sabe? Uma camiseta neutra, uma camiseta com o logotipo da sua empresa, certo? Não vai vestido de qualquer jeito, entendeu? Camisa de time, não vai. Procura transparecer um profissionalismo, porque aí você vai poder cobrar um pouco mais e a pessoa vai se sentir segura em conversar, em fechar com você.
Outra coisa, evita gíria, evita palavreado, sabe? Se você, na hora que você estiver conversando com seus amigos, tudo bem, né? O jeito da galera, mas quando você estiver tratando com o cliente, procura conversar de forma séria, de forma direta, certo? Sem gíria, sem palavrão, pelo amor de Deus, tira palavrão da sua boca, isso aí não serve para nada, certo? E isso tudo vai criar uma aura de profissionalismo em você, tá bom? Outra coisa, explica para o cliente o que vai ser feito, certo? Olha, o problema está aqui nesse compressor, é uma peça, essa peça aqui, aí o cliente vai dizer, mas é meio caro, mas ó, eu garanto que eu vou deixar essa geladeira tão boa como quando ela saiu de fábrica. É isso que eu falo para os meus clientes e é isso que eu faço, tá bom? Seu serviço tem que ser tão bom quanto o que você está falando mesmo. Fala, mas será que não é melhor comprar outra? Você chega rapidamente, você abre lá no seu celular mesmo, uma Casa Bahia da vida, uma loja qualquer, vê o preço, fala, olha, uma geladeira nova hoje, você vai pagar tanto, esse serviço vai custar tanto e a senhora vai ficar com uma geladeira muito, muito boa, porque muitas vezes esses compressores que vêm nas geladeiras novas, às vezes eles usam os compressores mais fracos que tem. E eu vou te colocar aqui um compressor de primeira linha, original, e faça exatamente o que você prometeu, tá bom? O que nos leva agora ao último. A última parte, finalmente vai chegar ao fim esse vídeo, que é o seguinte, a excelência do seu serviço. Não adianta você cobrar bem, não adianta você fazer tudo certo e o seu serviço ser uma porcaria, entendeu? Seu serviço tem que ser excelente, a experiência do seu cliente, certo? Com o seu serviço, tem que, sabe, ele ficar satisfeito. Então, cumpra o que você diz, cumpra com os prazos. Aqui na minha assistência eu não costumo trazer nada para assistência, eu arrumo tudo na casa do cliente, mas eu sei que alguns de vocês costumam levar os equipamentos para arrumar na oficina. Cumpra os prazos. Tem gente que leva uma geladeira para arrumar e diz, olha, daqui uma semana eu te devolvo. Passa um mês, 2, 3 meses e não devolve. Pelo amor de Deus, seu nome vai para a sarjeta, certo? Então, tenha cuidado com esse tipo de coisa. E me veio uma última aqui, tá bom? Não aceite propostas indecentes, tá bom? De vez em quando vão aparecer clientes, já apareceu para mim, por exemplo, um cliente que ele queria ele queria que o seguro arrumasse a geladeira dele e queria que dissesse que foi uma enchente que aconteceu, por isso que estragou a geladeira. E eu estava olhando, estava vendo que não foi. A geladeira quebrou porque quebrou mesmo. Ele queria que eu fizesse um laudo para ele receber do seguro. Eu não faço esse tipo de coisa. Então, seja honesto, tenha princípios. Quem é honesto, quem tem princípios e quem coloca em prática tudo isso que eu falei, vai para frente. Então, a gente vai se ver daqui a alguns anos e você vai dizer, olha, valeu a pena o que o Ricardo falou. Eu não vou me estender mais, porque eu já falei demais, ficou bem longo esse vídeo. Vou encerrar agora. Espero que você tenha gostado. De novo, se tiver a fim de estudar na melhor escola online para refrigeração, máquina de lavar do Brasil, na minha opinião, é essa daqui, tá? Link na descrição. Dá uma olhada, vem estudar aqui no portal. O valor é muito acessível. E de cara você vai ter contato comigo aí, não sei se é uma coisa boa, uma coisa ruim, por muitos e muitos anos. Beleza? Não esquece do like, se inscreve, ativa notificações, faz comentários, etc e tal. Já falei demais, eu não consigo parar. Eu acho que eu tenho algum problema. Tchau, tchau, fica com Deus.